apresentar, né? Eu sou Danilo, sou professor de Sociologia da Rede Estadual, aqui do Estado de São Paulo. Sou editor de política também, do Esquerda Diário, faço parte do movimento Nossa Classe, do movimento revolucionário dos trabalhadores. Em primeiro lugar, queria saudar, né, o Congresso do Sintusp. Eu, quando comecei a militar, o Sintusp foi uma referência para a nossa geração, né? Comecei a militar na greve de 2007. E a tradição combativa e classista, todos os demitidos políticos, toda a vanguarda, os ativistas desse sindicato são muito importantes para toda uma geração e, historicamente, né, para além das universidades estaduais paulistas, para a classe trabalhadora. Então é uma alegria estar podendo estar aqui nesse congresso compartilhando algumas ideias. E como o tempo é muito curto, eu vou colocar algumas ideias, alguns traços gerais da situação nacional e internacional. Evidentemente 10 minutos é um tempo mais estrito, então eu vou colocar em forma de, enfim, alguns apontamentos que eu acho que são os essenciais para a gente discutir um pouco as perspectivas e rumos da nossa luta, da nossa mobilização, né? Então, em primeiro lugar, para a gente ver alguns elementos da atual situação nacional, eu acho que uma primeira definição bastante atual é que justamente a gente está chegando no momento, ou melhor dizendo, já chegou no momento de fim da lua de mel do governo Lula-Alckmin, né? Porque lua de mel é um termo que os analistas, jornalistas aí em geral usam, né, para definir esse momento pós-eleitoral, quando os governos têm um nível de legitimação maior, depois do processo, enfim, da apuração das urnas, a própria relação com o Congresso, com outros poderes é mais amena, digamos assim, né? E o governo Lula-Alckmin, em particular, contou com uma lua de mel um pouco mais extensa, um pouco maior, fruto, né, de uma correlação de forças que se abriu depois daquelas reacionárias ações do bolsonarismo em Brasília, que isso unificou diferentes alas do regime político para uma maior estabilização política nacional, e isso obviamente conferiu maior margem de manobra e atuação do governo, como foi o caso da aprovação da PEC da transição, que liberou verbas a mais, enfim, uma série de fatores que possibilitaram uma estabilidade maior. E agora a gente vê os sinais de que essa estabilidade já não é tão estável, né? Estável, digamos assim. Ela está apresentando sinais de instabilidade muito forte. E isso não quer dizer necessariamente uma conjuntura à esquerda. Isso é importante se dizer. São sinais contraditórios. A gente tem sinalizações e movimentações à esquerda, mas também tem sinalizações e movimentações à direita, né? As coisas não caminham num sentido único. Pela esquerda, eu acho que a gente poderia destacar um importante processo de luta da educação nacional, que tem nas universidades federais, institutos federais, os setores de vanguarda, em particular, começando com técnicos administrativos, mas também tem professores, estudantes se mobilizando, inclusive categorias de professores da educação básica, inclusive com destaque, eu queria dar aqui para os professores do Ceará, né, que tiveram que atropelar a sua direção pelega da FUT para conseguir efetivar uma mobilização e um plano de luta, sendo um fenômeno político bastante interessante da gente analisar. Ao mesmo tempo, é interessante esses processos de mobilização porque eles objetivamente colocam um pouco um sinal político da situação, que esses trabalhadores, justamente para poder lutar pelas suas demandas, eles precisam se enfrentar contra aquilo que foi o principal capital do governo de frente ampla, que foi a aprovação do arcabouço fiscal, né? O Haddad fez essa medida para agradar os setores do capital financeiro que fizeram parte, né, daquele bloco de alianças para as eleições presidenciais, e esse foi o seu grande carro-chefe junto com a reforma tributária. Então, para os trabalhadores não terem 0% de reajuste, que na prática é um fisco de salário, eles precisam se enfrentar contra essa arquitetura neoliberal que agora é o PT que está sendo parte de modificar e construir no Brasil, né? Então, isso como uma primeira característica, um primeiro elemento. Por outro lado, existem movimentações à direita, né? Ele já estava falando do reacionarismo do Tarcísio, das chacinas na Baixada Santista, é escandaloso o que está sendo feito com a população negra, com a população mais precária, trabalhadora, das periferias, com essa política do Tarcísio, e, obviamente, vários outros elementos políticos
que acompanham os atos do Bolsonaro, enfim, outros elementos que eu não vou conseguir desenvolver aqui pelo tempo, mas com movimentações de rearticulação desse setor de extrema-direita que está buscando se reorganizar depois que saiu da presidência. E esses sinais são importantes, sinais à direita de movimentações de setores importantes. Agora, qual é a contradição da situação que é importante se analisar? Essa extrema-direita, ela está se rearticulando também a partir da frente ampla do governo Lula, né? Não sei se vocês viram recentemente, teve um jantar de almoço na casa do Nunes para organizar a campanha dele para prefeito de São Paulo, e lá estavam presentes todos os apoiadores. E entre os partidos presentes, a gente conseguiu contabilizar partidos que compõem 11 ministérios do governo Lula, né? Então, assim, não é que está em um ministério com menos importância. Não, é parte integrante do governo de frente ampla e que é componente fundamental da rearticulação desse setor de extrema-direita. Nem falar, por exemplo, também, um outro exemplo, do financiamento do BNDES para a política do Tarcísio, né? O próprio Tarcísio brincou, a gente deveria tomar isso como um desagravo, como mínimo, que ele recebeu o maior cheque do Lula, né, de 10 bilhões. E para quê? Para a privatização do metrô, da CPTM, do trem, para implementar o chat GPT nas escolas, como ele quer fazer com a minha categoria, para demitir e perseguir trabalhador metroviário, por uma série de ações reacionárias recebendo o maior cheque do governo Lula. Ou seja, essa é a situação nacional que a gente está se enfrentando, e justamente com as burocracias, as grandes burocracias sindicais, se negando a se apoiar nesses processos de mobilização que estão se desenvolvendo nacionalmente para construir uma grande campanha nacional pela anulação de todas as reformas, pelo legado que foi deixado pelo golpe institucional de 2016, a aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma da Previdência, inclusive contra novos ataques, né? O arcabouço fiscal é um deles, mas a PL da uberização que o governo Lula pretende implementar é outro, né? Que cria aí uma nova categoria de trabalhador autônomo, justamente para dividir mais a nossa classe, dividir mais os nossos direitos, inclusive a gente do movimento Nossa Classe, inclusive com o Simpusp assinando, diversos intelectuais como Souto Maior, Ricardo Nunes, estamos levando à frente um manifesto contra a precarização do trabalho, essa PL, justamente porque é uma medida, né, brutal de ataque aos direitos trabalhistas, inclusive a uberização sendo uma das principais formas de ataque aos direitos dos trabalhadores dos últimos anos, das últimas décadas. Então, assim, tudo isso, essa situação nacional, num cenário internacional que a gente poderia dizer que é o mais turbulento dos últimos 30 anos, né? Tem todo o massacre e o genocídio em Gaza, que a gente, o absurdo de tudo que a gente vê, essa política criminosa do sionismo, tem uma guerra no centro da Europa, que é persistente e de difícil resolução, e ao mesmo tempo começam a surgir movimentações bastante inéditas, que não existiam há muito tempo também, inclusive no coração do imperialismo, né? Não sei se vocês viram, mas os estudantes de universidades norte-americanas sendo presos por organizar acampamentos em solidariedade à Palestina. É um tipo de movimentação, de questionamento à política imperialista que a gente não via desde a guerra do Vietnã, um nível de politização muito importante de setores novos da juventude e nos centros econômicos do capitalismo global, que coloca grandes problemas para o imperialismo, justamente porque, obviamente, à medida em que eles promovem a barbárie da política deles, isso também gera movimentos de reação que a gente precisa se apoiar e se embandeirar. Inclusive, para ir, estou chegando no meu último minuto, num exemplo mais próximo da gente, ontem a gente viu na Argentina uma das maiores mobilizações da história em defesa do orçamento das universidades públicas que o governo reacionário do Milei queria cortar, né? Então, foram mais de 500 mil pessoas. A gente, do MRT, com a nossa organização internacional, PTS, a gente tem muito orgulho de ser linha de frente desse processo de mobilização, com as nossas figuras. A Miriam Bregman, inclusive, mandou uma saudação para o Congresso, é uma deputada nacional que está colocando o corpo nessas mobilizações, fazendo da sua tribuna uma bancada de denúncia muito forte. E justamente nesse cenário internacional que bastante turbulento e bastante convulsivo, coloca algumas lições.
né? Justamente, em primeiro lugar, como mostram os argentinos, a extrema-direita ela só vai ser combatida, ela só consegue ser combatida através do processo de mobilização e com independência de classe, né? Não é entrando no governo, como faz, como, por exemplo, o pessoal que compõe ministérios, não é se adaptando a esse silêncio e paralisia das centrais sindicais, como fazem esses setores, que a gente vai conseguir se preparar para esse cenário, para esse mundo bastante convulsivo. É com independência de classe, é com o programa de questionamento de todas as reformas, inclusive as que foram aprovadas desde o golpe institucional, e defendendo uma perspectiva de mobilização, de exigência das centrais sindicais, de um plano de luta, de um plano de mobilização, que a gente vai conseguir levar à frente as tarefas da nossa classe. Então, por enquanto é isso. Obrigado, gente.